Marçal foi um cretino comigo. Eu tô preparada? Tô. Tenho casca? Tenho. Mas eu jamais faria o que ele fez. Se você tem muita clareza de pra onde você vai e quais são teus valores, você não tem problema de sentar com quem pensa diferente de você. Fiquei 2 anos sem partido político justamente por bancar minhas ideias e eu fui uma das deputadas que mais aprovou o projeto. Ter vivido desde tão nova essas 2 São Paulos que a gente tem, me ajuda a ter uma compreensão de São Paulo que poucas pessoas têm. E eu realmente acho que eu tenho mais bagagem de vida do que muitos dos playboys que estão nessa disputa. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, nosso segundo episódio especial sobre as eleições em São Paulo. Hoje eu tenho o orgulho de ter aqui Tabata Amaral. Salve, salve. Oi Carlos, brigadão pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e obrigada a todo mundo que está acompanhando essa conversa massa. Eu que agradeço. Tem uma lista grande aqui, acho que eu vou ler para o pessoal saber exatamente. Filha de nordestinos, criada na periferia de São Paulo, Vila Missionária, Zona Sul. Exato. Estudou em escola pública, formada em Harvard em ciências políticas e astrofísica com bolsa integral. Ó. Aos 18 anos foi professora, teve 2 mandatos como deputada federal, autora de livro. Que mais que a gente pode adicionar aqui? Candidata à Prefeitura de São Paulo. É a parte mais importante. Que demais. Pô, que história linda, hein? Obrigada. É uma história do que a oportunidade faz na vida de uma criança, de um jovem. A educação. A educação, sempre. Você tem essa bandeira, né, da educação, é algo que você está levando aí forte, né, para essa candidatura. Eu sempre digo, eu não sei por quanto mais tempo eu estarei na política, mas eu me vejo com 90 anos de idade lutando para que a educação pública do Brasil seja boa, seja a melhor do mundo. E a educação, para mim, é um instrumento, é o que me permitiu mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, e de muitas formas. Eu tenho muito orgulho de vir de onde eu venho, de ser filha de quem eu sou, mas eu sei que muitas coisas que a gente enfrentou em casa, de pobreza mesmo, de falta, de desemprego, da dependência química do meu pai, da falta de acolhimento, foi por os meus pais não terem tido as oportunidades que eu tive. Sim. E aí vem a educação e faz uma revolução na nossa vida. Não era pra eu estar aqui. Eu cresci numa ocupação em cima de um escadão. Esse não é o lugar que as pessoas sonham pra quem nasce onde eu nasci. Só que aí tem os professores, aí tem as Olimpíadas de Matemática. E 20 anos atrás, uma professora olhou e falou, olha, acho que você gosta de matemática, me incentivou para uma competição, uma longa história, comecei a ganhar bolsas de estudo e percebi quão grande era esse mundo. Que tinha vestibular, que eu podia estudar nos Estados Unidos, mas sempre olhando para essa desigualdade, sabe? Vendo a transformação que a educação fez e faz na minha vida, mas a ausência que essas mesmas oportunidades fazem na ponta. Então, muito cedo eu entendi que minha missão de vida era essa. Com 14 anos, faz um tempinho, criei meu primeiro projeto social e comecei a ir para a escola pública dar aula. E eu sempre digo, Carlos, que eu nunca mais parei. E eu não vou parar. Hoje, estou como deputada federal, já fui presidente da bancada da educação, estou como candidata a prefeita de São Paulo. Mas não importa, onde eu estiver, a minha luta vai ser essa, para que a minha história não seja exceção. Para que outras crianças e adolescentes, tão ou mais talentosos, encontrem uma porta de saída, seja pela educação, pelo esporte, pela cultura, pela arte, que é o que salva a gente. Legal. Bom, você vivencia essa cidade, você nasceu aqui, eu também, e eu sinto na pele, né, como às vezes São Paulo é hostil, né, com a gente. Exato. Você se sente de alguma forma agredida pela cidade? Eu acho que é importante fazer uma diferenciação do lugar de onde eu venho para o lugar onde eu tô hoje. Uhum. Porque a gente tem 2 cidades. E eu transito e habito as 2 há muito tempo. Mais que 2, né? Tem várias. Exatamente, São Paulo. estou simplificando. Mas falando aqui da periferia e do centro, esses 2 mundos estão aqui dentro. Mas eu tenho uma vida hoje muito confortável. E para quem tem um bom salário e para quem conseguiu ter acesso à oportunidade, São Paulo é uma cidade top. Aqui a gente tem as melhores universidades da América Latina, os maiores hospitais do Hemisfério Sul. Tem o trânsito, tem a insegurança, tem muita coisa que vai sufocando a gente. Sim. Só que é de uma ordem de grandeza muito diferente de quem está lá na minha vila missionária sem conseguir escapar da pobreza. E aí são coisas que sufocam muito mais.
Por muito tempo, minha família dependeu da ajuda da igreja para conseguir se alimentar nos momentos mais difíceis. E aí hoje eu fico pensando, o que era para os meus pais esse medo constante da fome, do desemprego, o medo de eu e meu irmão ir pelo caminho errado, sabe? Meus pais fizeram tudo o que eles podiam, enfiaram a gente na igreja. Era quinta, sexta, sábado, domingo. Minha mãe era diarista, quando conseguia estava com carteira assinada, lá em casa quando o negócio apertava todo mundo saía abordando, sempre nesse esforço de sobreviver. Hoje eu não dependo de transporte público, mas eu já dependi. Sim. E meu pai foi cobrador de ônibus. E esse transporte público que a gente sabe que também sufoca. Eu lembro... Muito. Um dos maiores problemas da cidade. Exato. Quando eu estava no ensino médio, eu quebrei o pé na aula de educação física, porque eu nunca fui muito habilidosa nessas questões. E aí, o quão difícil era pra mim subir no ônibus de joelho. Sabe, ninguém levantar. E o ônibus ver que eu tava lá com a muleta engessada e passar reto. Isso foi uma experiência de 2 meses. O que significa para um cadeirante da periferia? Que hoje encontra as calçadas do jeito que estão. A cidade está um pouco iluminada. Então, acho que a cidade, ela tá sufocando geral, mas a gente não pode ignorar o quanto que o teu CEP, o quanto que as tuas condições, se você é uma pessoa com deficiência ou não, a tua idade, se você é idoso ou não, o quanto que isso vai moldando a cidade que se apresenta para você. Mas ela sufoca de formas diferentes, independente da região, né? Morando na região central e vindo também, eu vim da Zona Leste, Itaquera. Então eu percebo as diferenças. O problema que eu tenho hoje, sei lá, o primeiro estúdio que eu tive foi na região do Pacaembu. Meu, IPTU era absurdo. A insegurança era absurda. Na época ainda tinha um estádio ali, flanelinhas próximo. Eu sei. Cara, vai te sufocando de várias formas e eu vejo muita gente falar, não aguento mais, quero sair dessa cidade, quero ir pro interior, quero ir pra um lugar que não tenha esses problemas. Falam muito, me perguntam, né, por que você quer ser candidata a prefeita, por que você é candidata e quer ser prefeita? E tem muitas respostas. Tem uma resposta que é olhando pra trás, que é, eu preciso retribuir tudo que a vida me deu e trabalhar para que outras pessoas tenham acesso a isso. Tem uma resposta do presente, que é, eu tô numa cidade em que 60% das pessoas que moram aqui, se pudessem, iriam embora. Cara, a gente tá falhando muito com essas pessoas. E é olhar pro futuro. A gente tem uma cidade que, São Paulo, literalmente foi a capital que mais caiu no ranking de alfabetização de todas as capitais. A gente, quando você olha as maiores cidades do estado de São Paulo, a gente tá na penúltima posição, 76. Então, assim... Grana não falta, né? Grana não falta. Mas você olha pro futuro e é angustiante. A Cracolândia vai se espalhar quanto mais. Já são mais de 70 pontos. Cada vez mais gente na rua. Cada vez mais criança fora da escola. Então, são essas coisas todas. Mas tem uma abordagem que eu acho que resume essas minhas motivações, que é São Paulo precisa cuidar de quem precisa e recompensar quem batalha. Que eu acho que tem muito a ver com o que você traz. Quando eu falo cuidar de quem precisa, é o básico. São Paulo tem que ter uma escola pública de qualidade. São Paulo tem que ter as crianças em tempo integral, fazendo um inglês, cultura, esporte. São Paulo tem que tirar essas pessoas que estão na rua. Ninguém escolhe a rua. São Paulo tem que sufocar a criminalidade e o sistema da Cracolândia. A gente está falando em coisas muito básicas. Quando você vê uma criança com 9 anos usando K9 na rua, cara, a gente falhou demais, sabe? Em coisas muito, muito básicas. Mas, ao mesmo tempo... não faz muito tempo eu sentei para conversar com o Wellington, que tem uma oficina ali na comunidade da linha, que não deixa de ser um empreendedor. Sim. E tipo, história linda, igual que a gente tá falando aqui. Veio da Bahia, estudou, fez curso técnico, o cara é o melhor mecânico da região, a galera vai do Morumbi pra oficina dele, só que o crack chegou na rua dele. Então não é só a burocracia, que já é sufocante. Não são só os impostos, que já são sufocantes. Agora, o Wellington considera fechar o negócio dele. Porque o crack chegou na porta, porque os clientes estão indo embora. Então, acho que essa dupla que a gente está falhando nesses 2 extremos. A gente não está cuidando das pessoas que mais precisam e a gente não está permitindo que quem batalhe possa prosperar. São Paulo é a terra das oportunidades. Foi por isso que meus pais vieram para cá. Saíram de Itabaiana, na Paraíba, de Açu, na Bahia. Só que a gente está deixando de estar à altura, de entregar essa promessa de São Paulo, quando a gente fala em coisas tão básicas. As oportunidades existem. Em São Paulo você ganha dinheiro, mas o dinheiro vai fácil, né? Impostos muito altos. Conversei com a Marina recentemente, Marina Helena.
e ela falou sobre enxugar as contas públicas. Você concorda com isso? Você acha que a grana está em São Paulo, mas o problema é os contratos que precisam ser revistos? O que é? Qual que é o problema de ter dinheiro, mas a galera tem esse sofrimento, o público não funciona da forma que a gente gostaria? A gente está vivendo hoje uma grande polarização, em que tem gente que defende um Estado mínimo, que é o caso da Marina, e tem gente que defende um Estado ainda mais inchado. E eu acho que essas duas abordagens são equivocadas, pela seguinte razão: a gente tem um Estado mínimo na periferia. A gente tem gente sem saneamento básico. A gente tem criança fora da escola. A gente tem gente que não consegue acessar o transporte público, porque são 4 ou 5 horas. Existe um outro estado na periferia, né? Que é um estado. Que é um PCC, você defende Estado mínimo, aí, a ausência do Estado. Quem controla não é nem a segurança pública. Exato. E aí a gente também tem um Estado inchado do outro lado. Você pega a elite do funcionarismo público recebendo salários de R$500 mil com super salários e cada vez querendo mais benefício. Tentaram aprovar um projeto no Senado que eu fui uma das poucas vozes que se levantou, que era justamente para colocar mais de R$40 bilhões na elite do judiciário, que já ganha super bem. Então eu acho que escolher olhar só para esse Estado, que é sim inchado para alguns grupos, ou só para esse Estado, que é sim mínimo para uma grande parcela, é a abordagem errada. A abordagem que eu defendo é de um Estado eficiente. O que é isso? Como é que a gente trabalha para que o dinheiro que a gente tem hoje tenha um retorno para a população? Porque para mim a gente não tem espaço nenhum para aumentar o imposto nessa cidade, eu concordo com isso. Agora, o que as pessoas esperam da gente é que ao pagar tanto imposto, elas possam andar na rua em segurança. Sim. Elas possam colocar o filho numa creche pública. Elas possam encontrar um remédio no posto. E aí, como é que você faz isso? Tem várias formas de abordar. Primeiro, é a gente ter um orçamento por desempenho. É um debate mais técnico, mas eu trouxe um time de ministeriáveis para me ajudar. Leani Lemos, Pércio Ari, Darmínio Fraga, só gente top. E uma coisa que eles trazem muito é, a gente nunca teve um orçamento que avaliasse política pública. Cara, se tem uma política pública que está tirando bastante do orçamento, tem que ver se tem corrupção, tem que ver se tem desvio, tem que ver se ela está funcionando, se ela é eficiente. Então eu tenho esse compromisso não só de passar um pente fino, de acabar com a farra das obras sem licitação do Nunes, mas de ir além, da gente começar a avaliar a política pública. E aí, quando você fala do concreto, eu tenho certeza que o que as pessoas esperam que a gente faça é devolver a elas a liberdade de transitar na cidade. Sim. Uma coisa que eu defendo e que não requer você trazer mais recurso, requer você ter organização, ter gestão, é que cada subprefeitura da cidade tem um centro de controle e segurança. Por quê? Porque a gente tem hoje 7 mil guardas, que sozinhos não conseguem cobrir toda a cidade. A gente vai precisar trabalhar com a polícia militar, com a polícia civil, mas está cada um remando numa direção diferente. Olha a Cracolândia, a GCM joga para um lado, a PM joga para o outro. A polícia civil está dizendo, tem ferro velho, tem agente público envolvido, tem hotel lavando dinheiro. Por que a prefeitura não fecha esses lugares? Por que não tem coragem? Sim. Então, uma coisa que Nova York ensinou, que é uma referência em segurança pública, ensinou pra gente lá atrás, é que você tem que integrar esses esforços. Tem que estar o governo do estado e o município trabalhando junto. As 3 forças que a gente tem de segurança pública trabalhando junto. Você tem em cada região da cidade, porque essa cidade é um mundo, você com câmeras na rua para entender onde é que estão roubando o carro, onde é que estão estuprando, onde é que estão assaltando. E a gente, com inteligência, chega antes, poder sufocar essa criminalidade. E aí, quando eu falo, as pessoas falam, mas você não defende mais investimento? Defendo, a gente vai ter que ter mais câmera. Muita gente fica... Só que a gestão não está acontecendo, a gente coloca o dinheiro e ele não dá retorno para a sociedade. Muita gente fica em dúvida, né, a questão espectro político. Quem está na periferia, quem está precisando mesmo, pouco quer saber de onde vem, né? Uhum. Se vem de direita, se vem de esquerda. Eu vi que você é centro-esquerda. Uhum. Gostaria que você explicasse para as pessoas que não sabem exatamente o que quer dizer o centro-esquerda. Onde fica isso? Primeiro, eu sou uma pessoa que se recusa a comprar essa ideia de que as pessoas se dividem em 2 caixinhas. Eu acho isso estúpido, eu acho que a polarização emburrece o debate público, e aí, explicando e já te respondendo, eu sou uma grande defensora da educação como um instrumento de transformação social. Como deputada, escrevi projetos que colocaram absorventes nas escolas, garantiram que os professores fossem vacinados na pandemia,
Criei o Pé de Meia, que é um projeto que está mudando a vida de 3 milhões de jovens, que o economista mais liberal defende porque funciona, que é uma poupança, um incentivo para o jovem não desistir do ensino médio, para apostar na educação, fazer uma graduação, fazer um vestibular depois. Então, quando eu falo, eu acredito na educação, muita gente vai me taxar de esquerda. Eu também acredito igualmente na importância do combate à corrupção. Eu venho denunciando há anos os esquemas que a gente tem aqui na cidade, os esquemas que nós temos no nível do governo federal. Inclusive, fui uma das autoras da denúncia do orçamento secreto. Já consegui brecar inúmeras coisas muito erradas que estavam acontecendo, de kit de robótica superfaturado, de ônibus do MEC superfaturado. Então, para mim, o combate à corrupção também é um instrumento para você liberar recurso. E aí vão falar, não, a Tabata fala muito de combate à corrupção, ela é de direita. Aí eu tenho a pauta ambiental. Porque eu cresci numa cidade em que desde pequeno eu aprendi a ter medo de chuva. E eu sei que a gente vai sofrer cada vez mais. Quem perdeu carro, quem perdeu moto, exato. Eu acabei de aprovar no Congresso um projeto óbvio para que toda a cidade se planeje para lidar com chuvas e eventos extremos. Aí falam, não, a Tabata é ambientalista, a Tabata é de esquerda. Você entendeu? Aí eu tenho a pauta da segurança pública. Eu estou constantemente me reunindo com a GCM, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, porque eu acho que a prefeitura pode fazer muito mais do que faz hoje. Aí falam, não, a Tabata tá falando de sufocar o crime, a Tabata é de direita. Então eu sempre prefiro que as pessoas falem comigo dos temas, porque eu tenho posicionamentos muito firmes e muito embasados em cada um deles. Agora, se eu chego aqui e falo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, as pessoas vão saber o que eu penso sobre cada uma dessas coisas? Mas para você fazer alianças, você não precisa ter essa denominação muito esclarecida. Vamos nos unir com a Tabata, mas o que ela pensa? Se você está atrás de alianças rasas, sim. Acho que para quem tá muito à esquerda ou muito à direita é mais fácil, existe um alinhamento. Ah, você é Lula, você é Bolsonaro, você é esquerda, você é direita. Mas não foi assim que eu atuei no Congresso. Eu cheguei lá sem padrinho político, com a cabeça que eu tenho de bancar minhas ideias, de ir para cima quando necessário. Fiquei 2 anos sem partido político, justamente por bancar minhas ideias, e eu fui uma das deputadas que mais aprovou o projeto. Marco legal das startups, mudanças climáticas, Pé de Meia, vacina, absorvente nas escolas. Graças a Deus tem muita coisa para mostrar. E aí as pessoas não entendem, mas como que ela fez isso? Sem se corromper. Como é que eu fiz? Porque para cada questão eu montava uma coalizão diferente. Na luta dos absorventes, eu trouxe da esquerda à direita toda a bancada feminina. No marco legal das startups, eu me juntei a uma turma mais de centro-direita. O pessoal do Novo me ajudou bastante e foi muito importante para esse debate. No marco legal do saneamento básico, eu me juntei com uma galera de centro-direita. Na questão do Pé de Meia, aí eu consegui trazer praticamente todo mundo. Tanto que hoje o governo federal diz que é o principal projeto do governo, um projeto que eu escrevi 4 anos atrás. Se você tem muita clareza de para onde você vai e quais são teus valores, você não tem problema de sentar com quem pensa diferente de você. Passa a eleição, eu desmonto o palanque. Mas tem uma galera que quer te taxar. Votar na Tabata é quase que votar no Boulos, porque é a esquerda da mesma forma. Esse é um movimento da elite. Na minha reeleição, você pega os deputados mais votados. Eu fui a única que aumentou de votação. O que é muito raro no Brasil. Eu tive mais de 250 mil votos, fui para outra, mais de 330 mil votos. Eu perdi voto na Bela Vista. Porque tem uma parcela da classe A que me acha muito de esquerda e tem uma parcela que me acha muito de direita. Porque eu apanho todo dia da esquerda e da direita. Mas onde que eu cresci? Caminho. Eu cresci muito no extremo sul e no extremo leste da cidade. Porque na periferia a vida é mais complexa. A vida é mais real. As pessoas, elas estão menos preocupadas com quem tá... Ah, a Tabata é amiga de quem? Ah, qual é a cor do partido da Tabata? Sem tempo, irmão. Quero saber o que essa menina fez aqui pela minha comunidade. O socialista de iPhone não vai ter essa visão. Não vai. E não vai entender que na vida real as coisas são mais complexas. Tem algumas brincadeiras que eu faço para provocar. Tem socialite que quer praça na periferia. Tem empresário rico que se incomoda com racismo. Tem jovem universitário que quer polícia na rua. Tem avô conservador, avó conservadora que acolhe seu neto gay. Essas pessoas são o quê? Elas são gente. Elas são pessoas reais. Tem mãe da periferia que é conservadora, vai ao culto, vai à missa toda semana e quer que o filho dela tenha uma escola pública de qualidade. E é por isso que ela me apoia.
Então, talvez um dia eu vou vencer essa resistência, essa rejeição que eu tenho na classe A. Porque as pessoas vão ver o meu preparo, vão ver a minha entrega. Enquanto isso, eu tô bem confortável de saber que as bandeiras que eu levanto fazem mais sentido para quem vem de onde eu venho. Tá tudo bem. São Paulo tem um histórico, né, de tucanos, né, dessa visão um pouco mais conservadora e dos macacos velhos, né, que comandam. Muitos falam que o fato de você ter pouca idade é um grande problema e que, não, ela não vai conseguir. Tanto que recentemente o Marçal te provocou aí, deu um super conflito entre vocês. O fato de ter pouca idade, quanto isso te prejudica de fato? Só tomar, porque acho que as coisas, elas têm que ficar bem claras. O Marçal foi um cretino comigo. Ele não só disse que eu não poderia ser candidata porque sou mulher e sou jovem, como mentiu, me acusando, dizendo que meu pai se suicidou porque eu não estava no Brasil. Foi bizarro. Eu estava no Brasil, isso foi antes de eu ganhar minha bolsa em Harvard, e assim, foi de um desrespeito, de uma irresponsabilidade, porque ele saiu dizendo que as famílias que eram responsáveis pela dependência química, quando uma pessoa está em rua, e se eu tenho uma razão forte para estar aqui hoje, é estar aqui para honrar o meu pai, para que a gente não perca outros homens bons e brilhantes como ele, porque a gente não tem coragem de tratar um transtorno mental como uma doença. Inclusive, estou aqui para que São Paulo seja referência na saúde mental. E só acho importante dizer isso porque eu não sou da picuinha. Mas quando alguém mente e ataca a honra da sua família, eu aprendi em casa que família a gente defende. Total. Então, acho que só dizendo isso. Para quem fala da minha idade, todo dia eu tô ficando um pouquinho mais velha. Então não se preocupem, porque eu tenho um compromisso de ficar aqui por 2 mandatos e, se Deus quiser, vou terminar a prefeitura com 39 anos de idade, então mais perto aí dos 40. Isso nunca aconteceu em São Paulo, hein? A gente tem prefeito por 1 ano e meio. É. E eu quero ver se meus adversários chegam aqui e fazem esse mesmo compromisso que eu tô fazendo. Se for da vontade do povo, eu ficarei por 8 anos. São Paulo é um trampolim, muitas vezes, né? É vista como um trampolim. E é por isso que a gente não tem continuidade nas políticas públicas. Uhum. Eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos de São Paulo. Só eu consigo fazer isso. Que é essa coisa de conseguir conversar com quem pensa diferente. Marta, Erundina, Dória, Kassab, Serra, Haddad, todos eles. Eu montei um time, tá em todos os jornais, é o maior time. 750 pessoas trabalharam de forma voluntária construindo o meu plano de governo. Ex-ministros, ex-secretários, gente de centro-esquerda, centro-direita. Porque as pessoas focam muito no indivíduo. E eu realmente acho que eu tenho mais bagagem de vida do que muitos dos playboys que estão nessa disputa. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu sei o que é ter carteira assinada. Eu não cheguei aqui porque meu pai me colocou nesse lugar. Eu cheguei aqui batalhando, conquistando cada espaço. Como deputada federal, em 6 anos, fiz muito mais do que muita gente em 40 anos. Então é isso que eu quero que as pessoas comparem. Mas que as pessoas não se esqueçam que a gente tem que olhar para quem está do lado. Eu juntei o maior e melhor time para cuidar de São Paulo. Porque eu sei que o prefeito sozinho não faz nada. Que eu vou prezar ter bons nomes para ser secretário, para ser subprefeito, para estar tocando essa máquina junto comigo. Quem escreveu meu plano de governo foi a secretária de planejamento do Bruno Covas, que é a Vívia Satiro. Eu trouxe de Cláudia Cochim, Leandro Piquet. É um timaço, realmente, Luciana Temer, Floriano Pêsaro, porque esse não é um projeto em que a Tabata está representando a Tabata. Esse é um projeto que quer colocar São Paulo nos eixos, colocar a periferia no centro, fazer com que São Paulo, de novo, cuide de quem precisa e recompense quem batalha. E isso você não faz sozinha. Sim. Então, não se preocupem quanto à idade. Eu vi que você publicou recentemente que a Lúcia França vai ser a sua vice. Exato. Qual que é o peso de Lúcia França? O que ela já fez? A professora Lúcia França dialoga muito com esses temas que a gente está voltando aqui. Cuidar de quem precisa, recompensar quem batalha. Por quê? Primeiro que é uma pessoa honesta. São Paulo tá cheia dos esquemas. Mas ela não é de Santos? Não, ela nasceu em São Paulo e mora em São Paulo já faz um tempo. Tá. Ela fez a vida dela na Praia Grande, ela é empresária, tem uma escola super de sucesso, mas ela mora em São Paulo hoje e nasceu aqui. Então, falando um pouco desses extremos, ela vem de uma família humilde, viveu dentro de casa as consequências da violência doméstica, da dependência química, se fez pelo trabalho, pela educação, é uma empresária de muito sucesso hoje, a vida toda dedicada ao trabalho social, está afiliada há 37 anos ao nosso partido, o PSB,
E eu acho que é muito simbólico. Para além disso tudo que eu trouxe, eu escolhi alguém que é preparada, eu escolhi alguém que é honesta, mas eu escolhi também uma mulher, uma pessoa que se dedica à educação, porque eu acho que esses são os principais atributos que eu trago. Eu vou estar enfrentando 4 homens, falando dos candidatos principais, que estão ali para representar eles mesmos ou outros homens. O Boulos só faz falar do Lula. O Nunes, de forma meio envergonhada, mas agora parece que vai falar do Bolsonaro. Datena representa o Datena. Pablo Marçal representa o Pablo Marçal. Esse não é um projeto para Tabata aparecer. Poder por poder. Tô bem confortável em Brasília. Eu tenho um mandato muito exitoso. Uma das deputadas mais votadas do país, segunda mulher mais votada do país 2 vezes. Mas eu, nesses últimos 3 anos, vi minha cidade andar para trás. Tava lá aprovando esse monte de projeto na educação e São Paulo cada vez, literalmente, nesses últimos 3 anos, São Paulo saiu da posição 2 das capitais brasileiras para a posição 21, quando o assunto é alfabetização. Que é uma coisa elementar. Criança que não é alfabetizada não aprende biologia, não aprende português, sai da escola e vira presa do crime, vira presa das drogas. Então, ao ver minha cidade andar tanto para trás no transporte, na segurança, eu moro aqui. Eu nasci e fui criada aqui. Eu vou ficar lá confortável? Tá muito bom em Brasília. Alguns não desses consigo. candidatos não moram aqui, né? Isso que é impressionante. São Paulo tem um pouco dessa tradição, né? A gente elege gente que nunca morou aqui. E não tem problema não ter nascido aqui. Não tem filha de baiana que é mais paulista do que muita Mas gente. acho que vivenciar tem que vivenciar, mas tem né? que Tem viver que a sentir na cidade, pele, né? tem que viver. E a gente... E é claro que não dá pra... Não acho que ter nascido na periferia é uma condicionante. Mas eu acho que ajuda. Eu acho que ter vivido desde tão nova essas 2 São Paulos que a gente tem, me ajuda a ter uma compreensão de São Paulo que poucas pessoas têm. Eu estava ontem fazendo uma agenda com a professora Lúcia na frente de uma escola municipal, que é a escola que eu voto, que a gente chama de Santo Amaro 1, mas é Mário Schemberg o nome certo. As escolas têm apelidos, né? E por que eu estava lá? Porque é periferia. E periferia, o poder público tem descaso. Eu já atuei porque creche ficou sem feijão. Tem um lixão tão grande na frente dessa escola que a molecada tá indo pela rua, não consegue ir pela calçada. E agora, sabe-se Deus por que razão, no dia que as aulas voltaram, a prefeitura decidiu fazer uma obra e mandou as crianças para casa. As crianças estão indo 2 dias por semana, estão recebendo maçã hidratada como lanche. Muita criança só come bem na escola. E cortaram todas as atividades. E eu tava lá para fazer a denúncia, para mostrar, porque quem mora na região central, acho que não consegue entender o que acontece na periferia. Tem uma escola com córrego e esgoto do lado, tem escola que tá rodeada, sitiada por um monte de lixo, tem escola que não tá tendo aula em São Paulo hoje, tem criança que tá comendo maçã hidratada. Professor então, com medo de apanhar do aluno? São Paulo e o Brasil lideram o ranking internacional da OCDE de violência contra professor. Sim. Aí qual é o professor né? que vai ficar motivado? Pois é. Sofrendo ameaça, agressão, com a saúde mental em frangalhos. Você falou em aparecer. E um dos propósitos, né? Você precisa muito das redes sociais para que ser conhecida. Para que isso aconteça agora. Você acredita que no momento de redes sociais e tudo que a gente vivencia hoje de engajamento, de like, o like e o engajamento é mais importante do que propostas muitas vezes? Tem 2 coisas, e acho que você tá nesse meio vai me entender. Seria mais fácil aparecer na rede social se eu fosse palhaça. E não é ser engraçada, se eu fosse... não levasse as coisas a sério, o que importa. Sim, você usar métricas ali do algoritmo para conseguir viralizar. Cara, quem tá espalhando fake news, quem tem mensagem de ódio, quem é agressivo, vai muito melhor. Me mostraram um ranking dos 10 políticos com maior influência nas redes sociais. Eu era a única que a gente sabe, cara, que não tá ali todo dia com um discurso de ódio. Então, o algoritmo, ele não incentiva quem fala de proposta, ele não incentiva... Pelo contrário, o YouTube mesmo, se quiser ativar uma campanha nessa época, você já não pode, porque você tá fazendo uma campanha. Um negócio sério. Agora, eu vou me limitar a isso? Eu tenho que ser mais criativa. A gente tem esse desafio mesmo. Eu hoje tenho, quando você olha para influência, engajamento por post, eu tenho a 2ª maior influência dos candidatos a prefeito de São Paulo. Numa campanha honesta, sem caixa 2, sem máquina, sem violência, falando de proposta. Então eu tenho que ser muito mais criativa do que os outros. A gente acabou de lançar uma série
estilo Netflix. Eu vi. Eu tô brincando, a Netflix tá perdendo. Pra quem estiver acompanhando, YouTube, Tabata Amaral SP. Toda segunda às 8 tem um episódio, saiu o 3º ontem. E muita gente tá, Tabata, por que você fez uma série? Eu sim, porque com as limitações éticas legais que eu tenho, se eu não for muito criativa, meu amigo, eu não chego nas pessoas. Então, eu tenho que também, de novo, falando de proposta, falando de coisa que importa, eu tenho que fazer entretenimento. Eu tenho que fazer um rolê que é muito diferente pra mim. Tem o debate quinta-feira, tô super animada. Mas eu sei que vai ser baixaria. Eu sei que vão vir com mentira. Porque é isso, tem um candidato que achou que era ok de me culpar pela morte do meu pai e mentir de forma descarada e cretina como mentiu. Então tem que ter sangue frio, tem que saber bater de volta. Essas respostas, mesmo dessas acusações, isso não gera um engajamento que muitas vezes acaba sendo bom pra você? Você bater de frente com eles? Bom pra mim quando não envolve minha família. Pisa num calo, né? É uma coisa sofrida, né? Eu sou boa de briga. Então eu brigar tenho uma regra. Publicamente. Alguém veio, vai levar de volta. Exato. E mulher, vendo de onde eu venho, com a altura que eu tenho, com a aparência que eu tenho, com o tom de voz que eu tenho que deixar muito clara na primeira vez que se bater vai levar. Até porque aí não batem pela segunda, porque entendem. Então, a vida me ensinou isso. Agora, a gente precisa separar as coisas. Quer criticar meu plano de governo, quer criticar meu time, quer criticar minhas falas. Meu amigo, tô pronta. Brigo melhor do que muita gente. Agora, inventar uma mentira sobre a minha família, isso daí eu não tolero, não. Mas a política é suja, né? Muitas vezes. E eu não tô dizendo que buscar eu não calo tô pronta. Tô pronta. Uhum. Tanto que reagi à altura, o Marçal ficou completamente deslocado, desequilibrado, e começou a... Não, mas porque minha esposa é mulher, minha mãe é mulher, não sei o quê. Na última ele tava, eu não falo mais dela, não me pergunta mais dela. Se queimou, né? Se queimou e se desequilibrou. Uhum. Agora, eu acho que a gente não pode normalizar. Porque eu tô preparada? Tô. Tenho casca? Tenho. Mas eu jamais faria o que ele fez. Eu tenho clareza dos meus limites. E eu acho que é importante, como sociedade, que a gente tenha clareza dos limites. Liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. E eu acho que a gente está esquecendo dessa regra bem simples. Ter cogitado o Datena para ser seu vice foi um erro? Não foi um erro. Porque foi um acordo entre 2 partidos. Tem uma coisa que eu aprendi em casa. Faz o seu. Seja correto. Uhum. Seja honesto. Tenha a palavra. O que os outros vão fazer é dos outros. Mas você se sentiu traída? As pessoas vão fazer essa análise. Uhum. Foi feito um acordo entre o meu partido e o PSDB, nacionalmente, que o PSDB indicaria o vice para o PSB. O PSDB, sabe-se por qual razão, descumpriu com a sua palavra. Decidiu que ia lançar o Datena. Show! Não dependemos disso. A gente, de novo... Inclusive, no nosso plano de governo, os maiores nomes do PSDB estão aqui nos apoiando. Uhum. Acreditam nesse projeto. Então, também tem que ter uma coisa de... Cara, eu vou fazer o que eu aprendi em casa. Mas foi o quê? Você acha que cresceram o olho porque tinha uma intenção de voto ali? Vamos colocar o Datena como possível. Aí então. Eu não sei. Essa cidade tem muito interesse estranho. Eu não sei o que motiva cada um. E acho que tem que ter essa tranquilidade. Seja quando vem um ataque baixo, seja quando alguém descumpre a palavra. Eu tô há 6 anos no Congresso. Não é a primeira vez que alguém é incorreto comigo. Sim. Você também não pode ficar chorando. Meu amigo, faça, não deu, faça vamos o nessa. seu, faça o seu. Que Deus tá vendo, que a população tá vendo, que vão lhe recompensar. Quando eu fui candidata pela primeira vez, eu falava, eu não tenho nem 500 votos. Tive mais de 250 mil. Eu tinha uma história na educação, de trabalho social, de luta. Aí, no mandato, banquei o que eu acredito. Muito projeto social, muito foco na educação, mas eu tenho a responsabilidade fiscal como pilar. Uhum. Votei a favor da reforma da Previdência, votei a favor do Marco Legal de Saneamento Básico, sou uma das autoras do Marco Legal das Startups. Muita gente falava, não, o Brasil está muito polarizado. Ou você é uma coisa ou você é outra. Essa daí não se elege nem para síndica. Aí, de novo, aumentei a votação, mais de 330 mil votos. Então, olhando para essa eleição e falando, a Tabata está sendo correta com quem não é correta com ela. A Tabata tem palavra. Meu amigo, é só o que eu posso fazer. É juntar um time, é trabalhar pra caramba com o meu trabalho e apresentar isso pras pessoas. E as pessoas vão decidir, dia 6 de outubro, se elas acham que esse é o melhor projeto ou não.
Se elas acharem, a gente tá pronto para cuidar de São Paulo. Se elas não acharem, eu vou respeitar e vou ter humildade. Desses 6 anos que você vivenciou Brasília, quais lições não trazer, o que não trazer aqui para São Paulo? Que lição você pode tirar disso? Teve uma coisa muito pessoal, que a política é muito violenta, que é o que a gente está comentando aqui. Eu cheguei em Brasília e poucos meses depois eu tive que aprender a lidar com a ameaça de morte. Vixe. Não tá no script. Fazer BO, andar como eu já tive que andar, com carro blindado, escolta, ter que interromper, cancelar evento porque falaram que iam te matar no evento. Aí você aprende a ter casca. E, tratar de uma forma muito profissional. Quem vai dizer se isso é seguro pra mim ou não são os especialistas dessa área. Eu não vou deixar de fazer nada porque estão tentando me botar medo. Aí o pra fora, que foi talvez uma outra coisa que não estava no script, eu vi que a eleição foi polarizada. Mas eu não esperava que o mandato fosse ser também. Sabe essa coisa do político que tá lá fazendo live, falando merda? Isso continuou. Sabe, eu sou a pessoa que gosta de agregar. Eu quero ver projeto aprovado, é isso. Eu queria aprovar o pé de meia, eu queria aprovar o marco do ensino técnico. Então, pra mim é muito, até por essa coisa, sabe, nasceu na periferia, estudou em Harvard. É uma coisa que eu faço bem, que é conversar com alguém que tem uma história muito diferente da minha. Em casa, eu sou católica, cresci dentro da igreja, mas meu pai era espírita, não ia pra igreja, a gente aprendeu, cara, respeita quem se relaciona com Deus de forma diferente. Sim. Sabe, sempre foi uma casa muito... Respeita quem é diferente de você, para de julgar os outros. E aí eu chego em Brasília e eu vejo que não. Que a galera não tá pronta pra desmontar o palanque. E eu acho que tem um quê das redes sociais. Porque ligou a câmera, a pessoa se transforma. Aí essa é uma coisa que eu espero fazer diferente aqui. Quem vai escolher com quem eu converso é o povo. A cidade de São Paulo vai escolher 55 vereadores, junto com o prefeito e com a prefeita. Eu tenho disposição para conversar com 55. A gente vai ter discordância? Vai. A gente vai ter embate? Vai. Eu vou ser uma prefeita que vai trazer transparência e que vai trazer tecnologia para combater a corrupção? Vai. Isso vai incomodar muita gente. Mas se quiser sentar para trazer uma demanda, para falar de São Paulo, tô pronta. E aí, essa é uma coisa que eu espero fazer diferente, porque acho que a gente está vendo nacionalmente uma dificuldade das lideranças de desmontarem um palanque. Cara, passou a eleição, conversa com todo mundo. Se ele não quiser conversar com você, beleza. Então essa é uma coisa que eu espero que, de novo, com discordância, com disputa, mas que aqui não seja o like pelo like, não seja o nós contra eles. Isso não é bom pra ninguém. Qual político que te inspira? Tem Barack Obama. A forma de fazer campanha com doação, com voluntário, o quanto que ele olhava para o futuro. Brasil, a gente tem a maior referência aqui, Eduardo Campos, e aí tem uma coisa bem pessoal que se eu tô aqui, é porque o Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, criou uma tal de Olimpíada de Matemática que mudou minha vida. E ele é o maior líder do nosso partido. É alguém que estava lá no Jornal Nacional dizendo, não vamos desistir do Brasil. Se o Eduardo Campos tivesse vivo e tivesse sido eleito presidente da República em 2014, nada disso teria acontecido. Dilma, impeachment, Bolsonaro, tudo que a gente viveu, sabe? Então ele já via lá atrás o Brasil muito dividido e ele tinha essa capacidade de aglutinar e de sonhar um amanhã. E aí, acho que é isso que a gente perdeu aqui em São Paulo, né? A gente não sonha. As pessoas estão anestesiadas. Dilma e Marta não te inspiram? Eu não votei na Dilma para presidente da República, eu fui contra o impeachment, porque eu acho que ela foi impeachmentada por coisas que outros já tinham feito e fizeram depois, que são as pedaladas fiscais, mas eu não votei nela. Agora, aqui em São Paulo, acho que São Paulo teve 2 grandes prefeitas, que foram a Erundina e a Marta. E eu tenho essa capacidade de conseguir separar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo, o que eu não concordo, mas eu tenho uma ótima relação com as duas e eu disse para as duas que eu vou ter que comer arroz e feijão para ser a melhor prefeita que São Paulo já teve e acho que vai ser muito bom ter uma terceira prefeita aqui. Então eu tenho bastante admiração, tanto pela Marta quanto pela Erundina, especialmente porque desbravaram muita coisa, né? Sim. Tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia, né? É muito... Política divide assim, opiniões, gente. muito, muito forte. Eu vi que você passou 1 ano escrevendo o seu plano de governo, né? Você publicou. Quais os destaques? Não vamos falar de todos, mas assim, quais os destaques você pode elencar para quem quer mesmo ouvir propostas e... Me diga aí. Educação, você já falou algumas boas são coisas? São 36 grupos de trabalho, 750 voluntários, não vou falar de tudo, porque senão a gente não sai daqui não.
Talvez pegar alguns focos, assim. Acho que, primeiro, a gente tem um cuidado de não pensar o cidadão em caixinha. Que esse que é o problema da Prefeitura de São Paulo. Cada secretaria é loteada para um partido, não tem uma visão de amanhã, de futuro. Vide a Cracolândia. A Prefeitura até hoje não conseguiu enxergar o bandido e o doente. A Cracolândia é um sistema criminoso que gera 200 milhões de reais por ano, que tem muita gente poderosa envolvida. Muito interesse imobiliário, inclusive. Exato. Questão imobiliária, hotel envolvido, ferro velho, tráfico. Não dá para colapsar esse sistema sem trabalhar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, sem você criar vaga para aquelas 1.000 pessoas que estão doentes, que estão sendo usadas de escudo humano, para que a polícia não veja o criminoso, sem você trazer assistência para acabar com essa porta giratória, que a pessoa é internada, volta para a rua. Então, só tem interesse e inteligência, né, para conseguir. E você focar não na caixinha. Eu tenho muita clareza que para desmontar o sistema da Cracolândia, eu vou ter que trabalhar com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Governo do Estado, com a GCM, com a assistência, para você criar uma porta de saída para quem está na rua, com a saúde e com a saúde mental. Dá para fazer isso em 4 anos? Dá. Dá? Dá. E eu trago isso porque a polarização, ela vem aprofundando essa visão de caixinhas. Foi isso que eu fiz em Brasília. Eu trouxe muita gente diferente. Hoje, eu venho falando com a imprensa, eu venho falando com o Ministério Público, com o Judiciário. A gente vai trabalhar junto, com liderança religiosa. Porque a gente vai enfrentar muita gente poderosa. E aí também não dá para você ficar sendo questionada pela Justiça, por lideranças religiosas, pela Câmara, o tempo todo. Então a gente senta, a gente abre aqui o jogo e a gente vai remar na mesma direção. Então, eu acho que até por ter muita gente experiente que já atuou na Cracolândia, que já atuou na Prefeitura, a gente tem esse cuidado no plano de governo de pensar o problema ou a pessoa de forma ampla, integral. Então, acho que esse é um diferencial. Outro diferencial é olhar para essas duas populações que estão descuidadas. Tanto quem hoje depende da Prefeitura para sobreviver, depende de uma transferência, depende de uma merenda escolar. É isso, depende de um habitacional, de um projeto de locação social, mas a gente também não está enxergando para quem tenta fazer um pequeno negócio nessa cidade, para quem empreende. Tem processo transitando em papel em São Paulo. Meu amigo, se isso não for porta para corrupção, eu não sei mais para que é. E tem boas ideias, que é essa coisa de você não chegar do zero. Tem muita coisa boa que já está quase pronta para a gente tocar. Portal do licenciamento. É um projeto que o Nunes não quis tirar da gaveta, mas que garante o quê? Agilidade. Você traz tecnologia, simplifica a vida de quem está empreendendo, acabar com esses processos que estão tramitando em papel. Você tem um balcão único para o pequeno empreendedor, que tem que ir para um órgão, tem que ir na subprefeitura, tem que ir na secretaria tal, aí depois vai não sei aonde. Isso é de enlouquecer. E você vai criando várias portas para você pedir propina. Então, quando a gente simplifica, que é um compromisso meu, desburocratiza, traz a tecnologia, vamos falar da saúde. Porque acho que são linhas transversais que a gente tem. A questão ambiental, a questão do combate à desigualdade, a questão do combate à corrupção, do uso da tecnologia. Da transparência. Hoje, da transparência. A gente tem um sonho de quem milita na área da saúde, que é o tal do prontuário eletrônico. Que é óbvio, que é o quê? A pessoa sair do Hospital Saboia, que é municipal, ela ir para o Hospital Pedreira, que é estadual, e ela não precisar repetir os exames, repetir as consultas, ela ter o histórico dela. Que remédio ela toma, que exame ela fez, qual foi o resultado. Só que antes de eu poder integrar a rede municipal, a rede estadual, que tem o CROSS, eu preciso primeiro integrar o negócio aqui dentro. A gente tem hoje ilhas, que são as OSs, as organizações sociais que cuidam da saúde em São Paulo. A prefeitura não exige que as OSs compartilhem os dados. Então, a gente não consegue fazer gestão de estoque de remédio. O mesmo remédio vai vencer aqui, você vai para a rua de cima, é outro OS, o remédio está faltando, o remédio que venceu aqui do lado. Você tem um hospital que tem um determinado profissional que fica lá sem fazer nada, e aí você vai para o hospital do bairro do lado e aquele profissional da mesma área está sobrecarregado. O pau comendo. E é só para vocês entenderem, assim, é tão mal gerido o negócio que a gente tem 500 mil pessoas esperando algum tipo de atendimento hoje em São Paulo. Exames nem se fala, né?
Sendo que a gente coloca 16 bilhões de reais na saúde. Só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue preencher 10% da agenda dos profissionais. A gente perde 30% das marcações porque a gente não consegue se comunicar com a pessoa e ela perde a consulta. Não vou ficar aqui falando só de tecnicismo, mas as pessoas têm que entender que não é carro voador. Não é coisa mirabolante, não é um foguete. É gestão de estoque. É uma gestão bem feita. É você integrar os dados. Vai incomodar interesse? Vai. Porque na hora que a pessoa souber qual é a posição dela na fila do exame, aí ela não vai mais precisar falar com o vereador para o vereador passar ela na frente. Só para a gente não ser poliana aqui também. Sim. Na hora que a gente tiver transparência na fila por uma habitação social, aí você não precisa acionar o traficante, quem você quiser, para você ser passado na frente. Sim, é disputa de interesse. A transparência, ela bate de frente com muita gente que está fazendo coisa errada. Mas é o caminho se a gente quiser que essa cidade, que tem o maior PIB do hemisfério sul, entregue serviços de qualidade para as pessoas. Legal, tem umas perguntas rápidas aqui. E aí, são perguntas até polêmicas. A favor ou contra a descriminalização da maconha? Eu sou contra a legalização de todas as drogas, mas também sou contra a criminalização da maconha. Tem a ver com o que eu vivi com meu pai. Meu pai foi dependente químico, foi dependente de crack, e esse tabu que a gente tem em torno das drogas faz com que muita gente como ele não consiga acolhimento. A favor ou contra o porte de armas? Contra, 100%. Tô cansada de ver mulher ser assassinada dentro de casa por conta disso, por exemplo. Tarifa zero para o transporte público? Hoje, contra, porque a gente não tem dinheiro para fazer. Eu me dei o trabalho de fazer as contas. Essa que rolou de domingo, você é contra também, não? A de domingo a gente consegue manter porque reduz o número de usuários. Uhum. Mas eu tenho adversários que estão prometendo tarifa zero todos os dias. E a gente tem um sistema que hoje não se sustenta, gente. Então, assim, eu tenho um compromisso que o ônibus funcione, passe no horário, seja mais rápido. A prefeitura não tem nem os ônibus, depende de cooperativas. Exato. A gente não consegue fazer tarifa zero, isso é mentira. Liberação de motorista de aplicativo em faixa de ônibus? Confesso que nunca tinha me deparado com essa questão. Existe até um projeto de lei. Hoje, contra, precisaria estudar mais. Tá. Cobranças de mensalidades em universidades públicas? Contra, e tem um projeto que eu acho muito melhor, só fazendo um merchan, que é inspirado na Austrália e na Inglaterra, que, em resumo, funciona assim. Universidade pública, entrada aberta para todo mundo. Mas quem faz faculdade pública, se tiver uma alta renda em determinado momento da vida, tem um desconto no imposto para pagar pela universidade que fez. Então, a entrada, ela é liberada. Mas quem, por conta daquela formação de qualidade, que hoje a formação de qualidade é na faculdade pública, tiver uma carreira de sucesso, vai retribuir para o sistema de educação superior. É assim na Austrália, é assim na Inglaterra. Eu venho defendendo isso no Congresso. Guarda municipal fortemente armada? Depende do contexto. E eu já tive essa conversa com a nossa GCM. Uma das responsabilidades que a GCM tem é fazer a proteção no entorno da represa Billings. Não dá para fazer isso sem o armamento correto. Agora, quando a gente fala da GCM que faz o policiamento em torno das escolas, aí é outro armamento, é outro equipamento que a gente está falando. Então, esse é o compromisso que eu tenho com eles. A GCM terá o armamento adequado para a função que está exercendo. E quem diz qual é o armamento adequado são os especialistas e não o tuiteiro de plantão. Mas, só para eu entender, o guarda civil, ele vai ter uma preparação para poder ter arma. Por que em alguns casos não? Imagina você fazer um policiamento de escola com fuzil. Ah, não. Que é necessário no policiamento da represa Billings. Uma arma leve. Não, mas é isso que eu estou dizendo. A GCM tem que ter acesso a armamento, sim, mas é de acordo com a função que ela está exercendo, entendeu? Sim. Então, quando você está numa área de tráfico, na beira da represa Billings, não dá para ir lá sem armamento adequado. Mas quando você está fazendo o policiamento de uma escola, de um posto de saúde, pra que essa hostilidade, sabe? Tem que ser uma polícia que acolhe a comunidade, que a criança fica à vontade pra ir lá fazer uma denúncia. Então, esse é o compromisso que eu firmei com a GCM, entendi, que eles estão de acordo. São casos e casos. Casos, né? E casos. A depender da função, é um armamento diferente. E câmeras em uniformes policiais? A favor, funciona. Reduz a mortalidade dos policiais e também dos cidadãos. Qual que é o seu grande sonho para São Paulo? Que essa seja uma cidade em que as crianças possam atingir o máximo do seu potencial
não importa a cor da pele, onde nasceram, se os pais estudaram ou não, qual é a crença dos pais, e que essa seja a melhor cidade de fato para você empreender. Então, é uma cidade em que, cara, quem dá duro, em que as pessoas têm o mínimo, elas podem viver com dignidade, e o máximo delas seja de acordo com o talento, com o esforço que elas colocam, e não com a burocracia, não com a insegurança, não com tudo que a gente está vivendo. Então, em resumo, uma cidade em que a gente tenha o mínimo garantido e o máximo seja limitado por aquilo que a gente coloca, e que as pessoas queiram viver aqui, queiram envelhecer aqui. Legal. Tem uma pergunta que eu faço para a maioria dos convidados, que é algo que eu aprendi em meio à pandemia, fazendo terapia, que chama curtograma. Curtograma? Curtograma é um exercício, é uma psicologia, que você elenca coisas que você gosta e faz, coisas que você não gosta e não faz. Então, eu queria saber de você, hoje, coisas que você gosta e não faz por conta de tempo, por conta da vida. Gosto e não faço. A única coisa que eu faço hoje, que eu, assim, de lazer, é correr e ir pra academia pra não ficar doida. Então, pra cuidar da saúde mental e fazer terapia. Coisas que eu faria se eu tivesse mais tempo, eu gosto muito de dançar. Faz anos que eu não danço. Que tipo de dança? Eu já fiz de tudo. Dança indiana, latina, bangra, salsa, merengue, bachata. Eu gosto muito mesmo. Então manja, entende de dançar. Eu fui presidente do Clube Latino-Americano de Dança de Harvard. Porra. Eu sou bem intensa. Tudo que eu faço, eu faço direito. Que mais? Eu gosto muito de ir no cinema. Muito, muito mesmo. Eu lembro o primeiro filme que eu vi foi Castelo Rá-Tim-Bum, no Shopping Interlagos. Então eu tenho todos os tickets de cinema de toda a minha vida. Sou apaixonada por cinema. Tô indo pouco. Acho que eu tenho que ter mais hobby. Mas eu gosto muito de fazer trilha. Eu tinha um objetivo de conhecer 100% dos parques nacionais e estaduais do Brasil. Conheci um bocado, e aí veio a vida como parlamentar, como candidata a prefeita, e eu não lembro a última trilha que eu fiz. Caminhando mesmo, não de Caminhada, assim, 30 quilômetros no dia. O que eu consegui manter foi a corrida. Porque aí eu tinha que escolher uma coisa que eu ia conseguir fazer durante a campanha, que é 12, 18 horas por dia. E aí eu fiz o compromisso, que eu vou treinar todos os dias. Porque isso é importante para eu ter foco, para eu estar bem, para eu conseguir ser a melhor nessa disputa mesmo. É uma da segunda coisa que eu ia te perguntar, que você gosta e faz. Então, seria treinar. Academia e corrida. E o que eu, não sei se gosto, mas o que eu preciso e faço é terapia. É cuidar da saúde mental. Acho que é isso. Isso é algo importante para colocar na cidade. E vou à missa. Né? Uma vez, isso me faz bem também, para a cabeça, para o coração, para a alma, então vou todo domingo. E que você não gosta e faz por obrigação? Algumas coisas. Tem todo um nhen de rede social que eu não tenho muita paciência não, sabe assim? Tem que responder o fulaninho que lhe atacou, não sei o quê. Eu sou pouco paciente pra essas coisas, mas eu sei que tem que responder. Sim. Tipo, alguém falou uma mentira e isso tá repercutindo, você não pode não responder, você tem que se posicionar. Então eu gosto menos. Que mais? Eu tenho uma profissão em que as pessoas têm um ego muito inflado. Então, você tem que... Eu não sou puxa-saco, eu não tenho talento pra isso. Não sei que mais que a publicidade, mas, sim, na política é pesado. Então, assim, você tem que sorrir e acenar pra muita gente que sabe que tá sendo filha da puta com você. Fazer lobby. Eu acho que eu não sou muito boa de ficar puxando o saco mesmo, não. Eu sou meio sem tempo, irmão. Mas a política te exige de você ser educado. Inteligente, né? E ter estômago. Então, tem muita gente que eu sei que é sacana comigo, que tá puxando meu tapete, mas tem que estar lá, oi, fulaninho, tudo bom? Vamos falar desse projeto aqui, fulaninho. Sim. Então, faz parte do trabalho que eu tenho hoje. Acho que é isso. E você não gosta e não faz nem por obrigação? Eu acho que tem a ver com isso, assim, Eu sou uma pessoa muito inteira no que eu faço. E que tá aberta a conversar e dialogar, mas tem convicções muito fortes. Então eu não vou chegar aqui pra você e dizer que eu penso A, sendo que não é A. Pra te agradar. Sim. E tem muita gente que se choca com isso, porque seja num debate, seja numa interação, às vezes eu sou meio sincericídia. Ou sincericida, não sei como é que fala. Sincericida. Mas eu acho que as pessoas respeitam, sabe? Eu já fui, tipo, pra... Mesmo um podcast que eu sei que a pessoa discorda muito do meu voto na reforma da Previdência. E eu vou lá e defendo. Ou tô em ambientes que eu sei que as pessoas têm uma visão muito mais à direita e defendem o Bolsonaro, e eu não concordo com o Bolsonaro. Uhum. E eu vou lá e falo que eu... Então,
Acho que eu tenho alguns limites, e um deles é esse. Eu vou encarar essa disputa sendo quem eu sou. Eu não vou chegar aqui e mudar um posicionamento meu, eu não vou chegar aqui e falar uma coisa que eu acho que é mais conveniente, porque se eu não estiver inteira, se eu não puder ser mais eu, as pessoas... Não faz sentido pra mim, as pessoas vão perceber. Então, tem muita coisa assim, mesmo de idade, sabe? Cara, eu tenho 30 anos de idade, e isso é ótimo, porque eu tenho uma super... trajetória de vida, tenho vivência, tenho casca, tenho energia, mas também não vou ficar tentando me envelhecer, sabe? Sim. Bota mais maquiagem, anda com uma roupa mais séria, porque eu acho que a verdade sempre vai ser a melhor propaganda que você pode ter. E aí tem muita gente que fica, não, mas a Tabata não deveria falar isso, a Tabata... Se as pessoas quiserem que a Tabata seja prefeita de São Paulo, vai ser a Tabata do jeito que ela é, com os limites que ela tem. E eu acho que as pessoas apreciam isso. Mas é uma coisa que às vezes incomoda um pouco na política. Animal. Para fechar, a gente tem uma playlist aqui que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Normalmente a gente pergunta qual música que faz um grande sentido na sua vida, que te traga uma memória afetiva. Com qual música a gente alimenta aqui essa playlist? A música da Tabata. Tem uma música... mais antiga, mas que eu gosto muito, que chama Cidadão, que era a música favorita do meu pai. Eu canto muito mal. Inclusive, no terceiro episódio, o coordenador do coral das crianças da igreja fala, ela sempre cantou muito mal. Aí eu, obrigada, Cleiton, eu sempre soube. Então eu vou falar do que fala a música. Tá. Porque que meu pai gostava tanto. É uma música, em resumo, que ela fala de um migrante nordestino que chega em São Paulo, é a interpretação que eu faço, e ele trabalha como pedreiro. E ele constrói, a cidade. Constrói a escola, constrói a igreja, constrói tudo. E aí ele vai contando o que acontece quando ele chega pra ver o que ele construiu. Ele tá lá admirando o arranha-céu. E aí chega um segurança e fala, você tá querendo roubar? E aí ele tenta matricular a filha dele na escola. E aí a escola fala, criança descalça que não pode estudar. E aí ele tenta... eu gosto muito dessa música. E aí ele tenta... E aí ele vai na igreja. E é o único lugar que ele pode entrar. E aí, Jesus fala com ele. Eu tô estragando a história, porque é muito mais bonita. Mas, meu filho, não se preocupe. Eu que fiz esse mundo e também tem casa na qual eu não posso entrar. E eu acho que meu pai gostava muito porque ele se sentia um pouco assim. Eu tenho muitos tios, tem um tio que é porteiro, tenho tios que foram pedreiros. Meu pai e minha mãe sempre foram meio pedreiros também. Minha mãe é uma baita pedreira, inclusive ela briga com os outros pedreiros porque ela é muito boa. Caramba. Ela faz tudo, levanta a parede, rejunta, tudo. Mestre de obras mesmo. Ela é show. E acho que tem um pouco desse sentimento de a gente que fez essa cidade. Por que a gente não pode acessar essa cidade, sabe? E o quanto que a igreja, pelo menos na minha comunidade, por muito tempo foi o único espaço em que a gente podia entrar de verdade. Então, enfim, uma longa resposta, não precisava. Mas pesquisem, Cidadão, de quem? Vocês vão ver. Se eu não me engano, é do Zé Geraldo. Se alguém puder pesquisar pra gente ver certinho. Cidadão, mas não deve ter muitas outras. Eu acho que é a única com esse nome. Não, a história aí os é universitários fazem Você falou, pesquisa. fui me identificando, senti muito assim na minha infância, sabe? Eu acho que é a história da gente que é... Você, né, de mineiro e Mineiro, baiana. Pernambucano. E pernambucana. E mineira. Pernambucana e mineira, e eu baiana e paraibano. Então... Zé Ramalho, perdão, confundi. Então Zé fica Ramalho. aí pro pessoal poder dar uma olhada. O animal, obrigado. Parabéns aí pela história. Boa sorte. Deixe suas redes sociais para quem não te segue ainda. Sim, Tabata Amaral SP nas redes sociais para quem quiser conferir. E confiram a série. São 10 minutinhos, toda segunda-feira às 8 da noite. YouTube Tabata Amaral SP. E muito obrigada, Carlos. Foi um prazer conversar com você. É uma honra estar aqui. E é isso. Obrigadão a todo mundo que acompanhou também. Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigado a você. Deixe seus comentários, mande suas perguntas e até o próximo Plugado Podcast. Valeu, abraço.